O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disto ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, antes de começarmos nossa conversa de hoje, eu queria te pedir uma coisinha. Se essa reflexão tocar você de alguma forma, deixa aqui uma curtida, um joinha pra gente. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque todo dia a gente traz uma palavra nova para alimentar sua alma. E olha, nos comentários, deixa o seu pedido de oração, viu? Eu leio cada um e levo você na minha oração. E enquanto você está lá, aproveita e dá uma passadinha pelos pedidos dos outros irmãos. Reza por eles também, porque a gente se fortalece quando ora um pelo outro. Ah, e tem um detalhe importante. Hoje eu tenho um desafio especial para você, mas só vou revelar no final do vídeo, então fica comigo até o fim. Combinado? Sabe, quando eu leio esse evangelho, meu coração se aperta. Jesus está ali no templo, observando as pessoas depositarem suas ofertas. Os ricos chegam e colocam grandes quantias, aquelas moedas pesadas que fazem barulho, que chamam a atenção. Todo mundo vê, todo mundo comenta. Mas Jesus não está impressionado com o tamanho da oferta, ele está de olho em outra coisa. Aí chega uma viúva. Gente, você precisa entender o que significava ser viúva naquele tempo. Ela não tinha marido para trabalhar e sustentar a casa, não tinha direitos, não tinha ninguém para proteger ela. Era uma das pessoas mais vulneráveis da sociedade. E ela chega ali com 2 moedinhas, tão pequenas que quase não dava para ver. Ela poderia ter guardado pelo menos uma, né? Poderia ter pensado, Deus vai entender, eu preciso comprar pão amanhã. Mas não, ela deu tudo. E Jesus percebe, Ele sempre percebe. Ele não olha para o tamanho do que você dá, mas para o tamanho do coração com que você dá. Os ricos deram do que sobrava, daquilo que não ia fazer falta. A viúva deu do que precisava, do que era essencial para a vida dela. Ela confiou que Deus ia cuidar dela. Olha, eu sei que às vezes a gente se sente pequeno demais, com tão pouco para oferecer. A gente olha para os outros e pensa, aquela pessoa tem tanto, faz tanto, eu aqui não tenho nada. Mas Jesus está te dizendo hoje, não é sobre o tamanho do que você tem, é sobre o tamanho da sua entrega. Aquela viúva tinha quase nada, mas tinha um coração gigante. Você já parou para pensar no que você tem guardado? Não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando de tempo, de atenção, de amor, de perdão. Quantas vezes a gente guarda essas coisas só pra gente com medo de ficar sem? A gente dá só o que sobra. Sobrou um tempinho, a gente vai na missa, sobrou um pouco de paciência, a gente ajuda alguém, sobrou um restinho de amor, a gente dá para os outros. Mas Jesus está nos ensinando uma coisa diferente hoje. Ele está dizendo que a verdadeira generosidade começa quando a gente dá não do que sobra, mas do que falta. Quando a gente dá mesmo sabendo que vai precisar. Quando a gente confia que Deus é maior que a nossa falta. Sabe aquele momento em que você está cansado, exausto e alguém te pede ajuda? E você para e ajuda mesmo assim? Isso é dar como a viúva deu. Sabe quando você está passando dificuldade financeira, mas vê alguém precisando ainda mais e você divide o pouco que tem? Isso é dar como a viúva deu. Sabe quando você está magoado, mas escolhe perdoar mesmo doendo? Isso é dar como a viúva deu. Porque Deus não precisa das nossas ofertas para ser Deus. Ele não precisa do nosso dinheiro, do nosso tempo, de nada.
mas Ele quer o nosso coração, Ele quer saber se a gente confia nele de verdade. A viúva não deu aquelas moedas porque Deus precisava delas. Ela deu porque confiava que o mesmo Deus que vê um pardal cair do céu ia cuidar dela. E olha que coisa linda, Jesus poderia ter ficado quieto. Ninguém mais tinha visto o que aquela viúva fez. Mas Ele fez questão de apontar para ela e dizer, olha só, essa mulher aqui deu mais que todos. Ele honrou a oferta dela. Ele mostrou para os discípulos, mostrou para a gente até hoje que o valor do que a gente faz não está no tamanho, mas no amor com que a gente faz. Você pode achar que não tem muito para oferecer. Pode olhar para os seus talentos, para os seus recursos, para o seu tempo e pensar que é pouco. Mas se você der tudo o que tem, se você der com o coração aberto, confiando em Deus, isso vale mais do que todas as grandes ofertas do mundo. A viúva nos ensina também sobre desprendimento. Ela não tinha apego àquelas moedas. Ela sabia que a vida dela não dependia do que ela tinha na mão, mas de quem a sustentava. E quem sustentava ela era Deus. Por isso ela pôde soltar. Por isso ela pôde dar sem medo. A gente vive num mundo que nos ensina a acumular, a guardar, a ter mais e mais. E quanto mais a gente tem, mais medo a gente fica de perder. Mas Jesus está nos chamando para uma vida diferente. Uma vida onde a gente confia tanto nele que pode dar sem medo de faltar. Porque quem tem Deus não fica sem nada. Então hoje eu te pergunto, o que você está guardando? Qual é aquela moedinha que você não quer soltar? Pode ser um perdão que você não quer dar, um tempo que você não quer dedicar, um amor que você tem medo de oferecer. Seja lá o que for, Jesus está te convidando a confiar, a dar não do que sobra, mas do que você tem, a entregar de verdade. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? A gente descobre que Deus sempre cuida, sempre provê, sempre sustenta. A viúva deu tudo e eu tenho certeza que ela não ficou desamparada, porque Deus não deixa ninguém na mão. Então hoje, deixa Jesus olhar para o teu coração, deixa Ele ver o que você está oferecendo e se for pouco não tem problema, o que importa é que seja tudo, porque quando a gente dá tudo, mesmo que seja pouco, Deus transforma isso em algo grande. Ele multiplica, Ele abençoa, Ele cuida. Confia nele, solta o que você tem nas mãos e vai ver como Deus é fiel. Sabe, tem uma coisa que eu tenho observado ao longo desses anos, conversando com as pessoas, ouvindo suas histórias, seus sofrimentos. E eu percebi que existe algo que impede muita gente de viver como aquela viúva viveu. Algo que prende a gente, que segura a nossa mão quando Deus está pedindo para a gente soltar. A primeira coisa que eu vejo é o medo de faltar. Você conhece esse medo? Aquele aperto no peito quando você pensa em dar alguma coisa e uma voz lá dentro diz, e se você precisar depois? E se não tiver mais? É o medo de ficar sem, de não ter o suficiente, de não conseguir sobreviver. E esse medo é real, eu sei. Ele não é bobagem, porque a vida é dura mesmo. As contas existem, as necessidades são reais. Mas sabe o que acontece quando a gente deixa o medo governar? A gente para de viver. A gente começa a acumular, a segurar tudo com força, a fechar o coração. E quanto mais a gente segura, mais preso a gente fica. É como areia escorregando pelos dedos. Quanto mais você aperta, mais você perde. Eu vejo gente que tem tanto medo de perder que nunca aproveita o que tem. Tem medo de perder dinheiro e vive contando moedas sem nunca ajudar ninguém. Tem medo de perder o tempo e vive tão ocupado guardando cada minuto que esquece de viver os momentos que importam. Tem medo de se machucar de novo e fecha o coração para o amor, ficando sozinho mesmo cercado de gente. E aí a vida vai passando e a gente vai ficando cada vez mais fechado, cada vez mais preso, cada vez mais vazio, porque o medo não enche ninguém. O medo só esvazia, mas Deus tem algo diferente para te dizer hoje. Ele quer te libertar desse medo. Ele quer que você entenda uma coisa, quem tem Ele não precisa ter medo de nada.
absolutamente nada, porque Ele é o dono de tudo. Ele sustenta os pássaros do céu, veste os lírios do campo, e você acha que Ele não vai cuidar de você? Você que é filho dEle? Você que Ele ama mais do que tudo? Tem outra coisa que eu vejo prendendo as pessoas. É o apego. Sabe aquela necessidade de controlar tudo? De ter certeza de tudo? De segurar tudo nas suas mãos porque você não confia em mais ninguém? A gente se apega às coisas materiais, ao dinheiro, à segurança que a gente acha que as coisas dão. A gente se apega às pessoas também com aquele amor possessivo que sufoca, que prende. E no fundo, sabe o que é o apego? É uma mentira que a gente acredita. A mentira de que as coisas vão nos completar, de que se a gente tiver aquilo, se a gente segurar aquilo, a gente vai ficar bem. Mas não fica. Nunca fica. Porque nada nesse mundo pode preencher o vazio que só Deus pode preencher. A viúva entendeu isso. Ela sabia que aquelas 2 moedas não eram a segurança dela, Deus era. Por isso ela pôde soltar. Mas a gente vive agarrado em coisas que não salvam ninguém, em bens que vão se acabar, em seguranças que são ilusórias. E enquanto a gente está com as mãos fechadas, agarrando o que a gente tem, Deus não consegue colocar nada novo nas nossas mãos, porque para receber, você precisa abrir as mãos, precisa soltar. Mas Deus está te chamando hoje para uma vida de liberdade, uma vida onde você não é escravo das coisas, onde você não depende do que você tem, mas de quem você conhece. E você conhece aquele que tem tudo, aquele que nunca falha, aquele que nunca abandona. E tem mais uma coisa, talvez a mais perigosa de todas, é o orgulho disfarçado de humildade. Sabe quando você olha para o que você tem e pensa, isso é tão pouco que nem vale a pena oferecer? Sabe quando você vê alguém precisando de ajuda e você pensa, eu não tenho condições de ajudar ninguém, mal consigo me ajudar? Isso parece humildade, mas não é. É orgulho. Porque você está dizendo que o que você tem não é suficiente. Você está dizendo que Deus não pode usar o pouco que você tem. Você está colocando limites no poder dele. A viúva tinha 2 moedas. 2. Era quase nada. Mas ela não desprezou o que tinha. Ela não ficou com vergonha de oferecer tão pouco. Ela deu. E Jesus disse que ela deu mais que todos. Você está entendendo? Ela deu mais que os ricos. Como? Porque ela não desprezou o pouco. Ela honrou o que tinha. Quantas bênçãos a gente deixa de receber porque a gente acha que o nosso pouco não vale nada? Quantas vezes Deus quer usar a gente, mas a gente fica esperando ter mais, ser mais, poder mais. E enquanto isso, o tempo passa, as oportunidades passam. E a gente fica parado achando que não tem nada a oferecer. Mas Deus não trabalha com a lógica do mundo. Ele não precisa de muito. Ele só precisa de disponibilidade. Ele pegou 5 pães e alimentou milhares. Ele pegou um cajado e abriu o mar. Ele pegou uma vara de pastor e libertou um povo da escravidão. Ele não precisa que você tenha muito. Ele só precisa que você dê o que tem. Olha, eu preciso te contar uma história que me marcou profundamente. Aconteceu há uns meses atrás. Uma mulher me procurou depois de uma missa. O nome dela é Luísa Aparecida, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela tinha uns 60 e poucos anos, o rosto marcado pelo tempo, mas os olhos dela brilhavam de um jeito especial. Ela me contou que tinha passado a vida inteira cuidando da mãe, que tinha ficado acamada por mais de 15 anos. 15 anos! Você imagina? Todos os dias, todas as noites. Dar banho, trocar fralda, dar comida na boca, virar na cama para não criar feridas.
E a mãe dela tinha Alzheimer também, então teve dias que ela não reconhecia a própria filha, chegava a ficar agressiva. A Luísa Aparecida me disse que teve momentos em que ela sentia que ia enlouquecer. Os irmãos dela, 3 irmãos, mal apareciam. Viviam ocupados com suas vidas, seus trabalhos, suas famílias, e ela ali, sozinha, abrindo mão de tudo. Não casou, não teve filhos, não construiu carreira, abriu mão dos seus sonhos para cuidar da mãe. E sabe o que as pessoas diziam? Diziam que ela era boba, que estava desperdiçando a vida, que os irmãos tinham que ajudar mais, que ela devia colocar a mãe numa casa de repouso e viver a própria vida. Ela me contou que teve noites em que ela ficava acordada, olhando para a mãe dormindo e perguntava para Deus: Senhor, por quê? Por que eu? Mas sabe o que aconteceu? A mãe dela faleceu há uns 8 meses. E todos esperavam que a Luísa Aparecida fosse entrar em depressão. Afinal, tinha dedicado tanto tempo àquilo e agora tinha acabado. Mas não foi o que aconteceu. Ela me disse, com aquele sorriso no rosto, que quando a mãe partiu, ela sentiu uma paz que nunca tinha sentido antes. Não era felicidade pela perda, não era isso. Era uma paz profunda de quem cumpriu uma missão. Ela me contou que nos últimos dias da mãe, quando ela já estava bem debilitada, teve um momento de lucidez raro. A mãe olhou para ela, pegou na mão dela com a pouca força que tinha e disse só uma coisa: obrigada, minha filha, você é meu anjo. E depois disso, ela nunca mais teve outro momento de lucidez. Foi como se Deus tivesse permitido aquele instante só para a mãe dela poder agradecer. A Luísa Aparecida me disse que aquelas palavras valeram cada noite sem dormir, cada momento de cansaço, cada lágrima derramada. E mais do que isso, ela me disse que depois que a mãe partiu, começaram a acontecer coisas na vida dela. Os sobrinhos, filhos daqueles irmãos que nunca ajudaram, começaram a procurar ela, não por obrigação, mas porque queriam estar perto dela. Eles diziam que ela tinha algo diferente, uma força, uma paz que eles queriam ter também. Ela começou um grupo na paróquia para ajudar outras pessoas que cuidam de idosos em casa. E o grupo cresceu tanto que hoje tem mais de 40 pessoas. Ela me mostrou mensagens no celular dela de gente agradecendo, dizendo que ela tinha salvado casamento, salvado famílias, porque ensinou elas a cuidar com amor e não com peso. E sabe o que ela me disse que foi a maior bênção? Ela falou assim: Frei, eu dei 15 anos da minha vida. 15 anos que muita gente disse que eu desperdicei. Mas eu ganhei algo que ninguém pode tirar de mim. Eu ganhei a certeza de que eu amei de verdade, eu amei como Jesus amou, e isso vale mais do que qualquer coisa que eu poderia ter construído para mim. E ela terminou dizendo uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela disse: Frei, eu era como aquela viúva, eu tinha pouco para dar. Não tinha dinheiro, não tinha tempo para mais nada, não tinha muita coisa, mas eu tinha amor e eu dei tudo. E Deus multiplicou de um jeito que eu nunca imaginei. Hoje eu sou a mulher mais rica de Juiz de Fora. Não no bolso, mas no coração. Gente, quando ela terminou de contar isso, eu fiquei sem palavras. Porque ali estava a prova viva do que Jesus ensinou naquele dia no templo. Não importa o que você tem, importa o que você dá. E quando você dá com amor, quando você dá tudo, Deus transforma isso em bênção. A Luísa Aparecida podia ter guardado um pouco de energia para si. Podia ter colocado a mãe numa casa de repouso e visitado nos finais de semana. Ninguém ia julgar ela. Mas ela escolheu dar tudo. E Deus viu. Assim como viu a viúva. Você sabe o que Jesus disse em outro momento? Ele disse: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Está lá no Evangelho de Mateus. E é exatamente isso que a viúva fez.
Ela perdeu aquelas moedas, mas encontrou algo muito maior. É o contrário do que o mundo ensina, não é? O mundo diz, guarda, acumula, protege o que é teu. Mas Jesus diz, dá, solta, confia. Porque quando você solta o que é seu, você recebe o que é dele. E o que é dele nunca acaba. Em outro lugar, no Evangelho de Lucas mesmo, Jesus diz, deem e vocês receberão. Será uma medida boa, apertada, sacudida e transbordante, que será colocada no colo de vocês. Você viu? Transbordante. Deus não é mesquinho. Quando Ele dá de um jeito que transborda, mas você precisa dar primeiro. Você precisa abrir as mãos. Agora eu quero que você pare um pouquinho, para mesmo, e pensa comigo. Qual desses 3 prisioneiros está te segurando? É o medo? Você vive com medo de faltar, com medo de perder, com medo de se machucar? É o apego? Você está agarrado em coisas, em pessoas, em inseguranças que não são reais? Ou é o orgulho disfarçado? Você acha que o que você tem é tão pouco que nem vale a pena oferecer? Seja sincero com você mesmo agora. Deus já sabe. Você não vai surpreender Ele, mas você precisa saber. Você precisa reconhecer o que está te prendendo. Porque enquanto você não reconhece, você não pode se libertar. E deixa eu te fazer outra pergunta. O que você tem guardado que Deus está pedindo para você soltar? Não foge dessa pergunta. Você sabe o que é. Pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser perdão, pode ser mágoa, pode ser um relacionamento, pode ser um sonho, pode ser controle. O que é? E a última pergunta, e essa é importante. Você confia em Deus de verdade? Não daquele jeito que a gente fala na igreja, daquele jeito automático, mas confia mesmo? Confia a ponto de soltar o que você tem nas mãos? Confia a ponto de dar sem ter certeza de onde vai vir a próxima provisão? Porque olha, meu irmão, minha irmã, a hora é agora, não é amanhã, não é quando você tiver mais, não é quando você estiver mais preparado, é agora, hoje, neste momento. Deus está falando com você hoje, através desse evangelho, através dessa viúva que viveu há 2000 anos, mas tem uma mensagem para você agora. Você não está aqui por acaso. Não está assistindo isso por acaso. Deus te trouxe até aqui porque Ele quer te libertar. Ele quer te ensinar a viver como aquela viúva viveu, com o coração aberto, com fé verdadeira, com confiança absoluta. E eu tenho uma promessa para te dar. Não é minha, é dele. Está na palavra dele. Ele disse, provem-me nisto e vejam se eu não abro as comportas do céu e derramo sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Isso está em Malaquias. Você conhece esse versículo? Deus está dizendo, testa eu, prova eu, dá e vê se eu não te abençoo. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa soltar. Você precisa confiar. E quando você faz isso, quando você realmente faz isso de coração, algo sobrenatural acontece. O céu se move, os anjos trabalham e Deus age de maneiras que você nunca imaginou. A Luísa Aparecida, que eu te contei, entendeu isso. Ela deu 15 anos, mas recebeu uma vida inteira de propósito, de realização, de amor multiplicado. E você? Quanto você vai dar? O que você vai soltar hoje? Porque olha, o tempo passa rápido, a vida passa rápido e chega um dia que você vai estar diante de Deus e Ele vai olhar para você e perguntar o que você fez com o que eu te dei. E nessa hora, não vai importar quanto você acumulou, vai importar quanto você deu, vai importar quantas vidas você tocou, vai importar quanto amor você espalhou. Não deixe a vida passar e você ficar na margem, segurando suas moedas com medo de dar, porque quando você chegar no fim, você vai descobrir que aquelas moedas não valiam nada. O que valia
era o que você poderia ter feito com elas. Entre nesse rio de generosidade que Deus está abrindo na sua frente hoje. Solta o que você tem, confia nele e vai ver como a vida muda, como o coração muda, como tudo muda. Deus está esperando, não por causa dele, mas por causa de você. Porque Ele sabe que é na doação que você encontra a verdadeira alegria. É no dar que você recebe. É no soltar que você é libertado. Então hoje, agora, neste momento, abre teu coração, abre tuas mãos e dá o que você tem. Dá com amor, dá com fé e deixa Deus fazer o resto. Oremos, irmãos e irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, não importa onde você está agora. Pode estar na sua casa, no trabalho, dentro de um ônibus, deitado numa cama de hospital, não importa. Deus está aí com você. Ele não precisa de templo para te ouvir. Ele não precisa de lugar bonito. Ele só precisa do seu coração aberto. Então agora, mesmo com os olhos abertos, mesmo fazendo suas coisas, você pode orar comigo, porque essa oração vai mudar alguma coisa em você hoje. Eu tenho convicção do que vai acontecer agora. Isso não é só mais uma oração bonita, não. Isso aqui é um encontro de verdade com Deus. É você conversando com aquele que te ama mais do que tudo nesse mundo. E quando você terminar essa oração, você não vai ser mais o mesmo. Alguma coisa vai se quebrar dentro de você, alguma prisão vai cair, algum peso vai sair das suas costas. Eu creio nisso com toda a força do meu coração. Então, a partir de agora, essas palavras são suas, não são minhas, são suas. Fale junto comigo em voz alta se você puder, ou no silêncio do seu coração se não puder falar. Mas fale, reze comigo, porque Deus está esperando para te ouvir. Senhor Jesus, eu venho até Ti agora, venho do jeito que eu estou, com minhas falhas, com meus medos, com tudo que eu carrego. Não sei fazer oração bonita, mas eu sei que o Senhor me escuta do mesmo jeito. O Senhor viu aquela viúva no templo, viu as 2 moedinhas dela e o Senhor vê também o que eu tenho. Vê o meu coração. Vê tudo que eu guardo aqui dentro. E eu sei que o Senhor me ama mesmo assim. Obrigado, Jesus, por esse amor que não desiste de mim. Obrigado porque quando todo mundo me julga, quando todo mundo aponta o dedo, o Senhor estende a mão. Obrigado porque o Senhor não olha para o tamanho do que eu tenho, mas para o tamanho do meu coração. Obrigado porque o Senhor me conhece melhor do que eu mesmo me conheço e mesmo assim me ama. Eu não mereço, Senhor, mas o Senhor me ama e isso me salva todos os dias. Senhor, eu confesso que tenho medo. Tenho medo de faltar, tenho medo de perder, tenho medo de me entregar e ficar sozinho. Esse medo me prende, me segura, não me deixa viver. Quantas vezes eu deixei de ajudar alguém por causa do medo? Quantas vezes eu segurei o pouco que tenho com tanta força que machucou minhas próprias mãos? Eu quero ser livre desse medo, Senhor. Eu quero confiar no Senhor de verdade, como aquela viúva confiou. Quebra esse medo agora, Jesus, quebra essa corrente que me prende, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida dos passarinhos, veste as flores do campo, e eu sei que vai cuidar de mim também. Então eu solto agora, eu solto esse medo. Eu coloco nas mãos do Senhor tudo que me apavora, tudo que me tira o sono. E eu confio, mesmo tremendo, mesmo sem entender tudo, eu confio. Senhor, eu também tenho me apegado a coisas que não salvam ninguém. Eu tenho segurado com força coisas materiais, dinheiro, segurança falsa. Eu tenho vivido como se essas coisas fossem me completar, como se fossem me fazer feliz. Mas não fazem, Senhor. No fundo eu sei que não fazem, porque o vazio que eu tenho dentro só o Senhor pode preencher. Perdoa o meu apego.
Perdoa minha falta de fé. Ensina-me a viver de mãos abertas, Senhor. Ensina-me a não agarrar nada, a não prender nada, porque quando eu fecho as mãos, o Senhor não consegue colocar nada novo nelas. Eu quero receber o que o Senhor tem para mim. Eu quero as bênçãos que o Senhor preparou. Mas para isso eu preciso soltar o que eu estou segurando. Então eu solto agora, Senhor. Eu abro minhas mãos. Eu entrego tudo. Perdoa também o meu orgulho, Jesus. Aquele orgulho que se disfarça de humildade. Quantas vezes eu achei que o que eu tinha era tão pouco que nem valia a pena oferecer. Quantas vezes eu me escondi atrás da desculpa de que não sou capaz, não tenho condições, não posso ajudar? Mas isso é mentira. É orgulho. Porque é eu dizendo que o Senhor não pode usar o pouco que eu tenho. E o Senhor pode tudo. O Senhor pegou 5 pães e alimentou milhares. O Senhor pegou a água e transformou em vinho. O Senhor pegou um pedaço de pão e disse: isso é o meu corpo. O Senhor faz milagres com o pouco. Então por que eu acho que o Senhor não pode fazer milagre com o que eu tenho? Perdoa essa falta de fé, Senhor, e usa o que eu tenho. Por menor que seja, usa. Porque quando é o Senhor que usa, até o pequeno fica grande. Espírito Santo, vem sobre mim agora. Vem com teu fogo, com tua força, com teu poder. Queima tudo que precisa ser queimado dentro de mim. Queima a mágoa que eu guardo. Queima o rancor que eu cultivo. Queima a raiva que eu alimento. Queima tudo que não vem de Deus. E enche esse espaço vazio com o teu amor, com a tua paz, com a tua alegria. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Sem ti, eu não consigo nada. Renova o meu coração, Espírito Santo. Faz novo o que está velho dentro de mim. Ressuscita os sonhos que eu deixei morrer. Cura as feridas que eu carrego. Liberta-me das prisões que eu mesmo construí ao redor do meu coração. Eu quero ser livre. Eu quero viver de verdade. Não essa vida pela metade que eu tenho vivido, mas uma vida cheia, uma vida que vale a pena, uma vida que glorifica a Deus. Dá-me coragem, Espírito Santo. Coragem para perdoar quem me machucou. Coragem para pedir perdão de quem eu machuquei. Coragem para abrir o coração de novo, mesmo depois de ter sofrido. Coragem para dar, para me entregar, para viver como aquela viúva viveu. Eu sei que sozinho eu não consigo, mas com o Senhor dentro de mim eu consigo tudo. Então vem, Espírito Santo, vem e fica, não vai embora. Fica aqui dentro de mim para sempre. Mãe Maria, eu te peço agora, passa na minha frente, vai diante de mim e prepara o caminho. Intercede por mim junto ao teu Filho Jesus, porque eu sei que Ele não nega nada a ti. Tu que deste tudo, que ofereceste o próprio Filho pela salvação do mundo, ensina-me a dar, ensina-me a não segurar nada, ensina-me a confiar mesmo quando parece impossível. Tu conheces a dor de perder, tu conheces o peso de carregar uma cruz, mas tu também conheces a alegria da ressurreição. Mãe querida, pega na minha mão, segura firme, porque tem horas que eu fraquejo, tem horas que eu quero desistir, tem horas que a cruz pesa demais. Mas quando eu sinto a tua mão na minha, eu consigo continuar. Então não me solta, Mãe, não me deixa cair. E quando eu cair, porque eu sei que vou cair, levanta-me, limpa a poeira das minhas roupas e me coloca de pé de novo, porque eu quero chegar até o fim. Senhor Jesus, eu te agradeço por me amar assim, desse jeito louco, desse jeito sem medida. Obrigado por ter morrido na cruz por mim. Obrigado por ter derramado o teu sangue para me lavar, para me purificar. Obrigado porque quando eu estava perdido, o Senhor veio me buscar. E não foi só uma vez, não. É todo dia. Todo dia o Senhor me busca, me chama, me espera. Que amor é esse, Senhor? Eu não entendo, mas eu aceito. Eu aceito e eu quero viver para retribuir esse amor.
Ajuda-me a ser generoso como o Senhor é generoso. Ajuda-me a amar como o Senhor ama. Ajuda-me a perdoar como o Senhor perdoa. Ajuda-me a servir como o Senhor serve, porque eu quero ser parecido com o Senhor. Eu quero que quando as pessoas olharem para mim, elas vejam um pouquinho do Senhor. Não por causa de mim, mas por causa do Senhor que vive em mim. Faz essa obra em mim, Jesus. Transforma-me, molda-me, faz de mim o que o Senhor quiser. E agora, Senhor, eu te entrego tudo. Entrego minha vida, minha família, meu trabalho, minha saúde, meus sonhos, meus medos, tudo. Não quero mais carregar nada sozinho. Não quero mais tentar controlar tudo. Eu desisto, Senhor. Eu desisto de ser o dono da minha vida, porque eu descobri que quando eu deixo o Senhor ser o dono, tudo fica melhor. Então toma, Senhor, toma tudo e faz o que o Senhor quiser, porque eu confio em Ti. Amém, amém e amém. Se esta oração tocou o seu coração, por favor, escreva mais um comentário, escreva amém nos comentários e a compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus esteja convosco. Amém. Agora vem a parte mais importante, que é você levar essa bênção de Deus para a sua vida. Então eu quero orar por você, tá bom? Que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, abençoe você e toda a sua família neste dia. Que Ele, que viu aquela viúva pobre no templo e honrou a oferta dela, veja também o seu coração e honre cada gesto de amor que você fizer. Que Ele te dê a coragem de soltar o que você precisa soltar, a fé de confiar quando tudo parecer incerto e o coração generoso daquela mulher que deu tudo o que tinha. Que Jesus te ensine a viver de mãos abertas, confiando que Deus sempre cuida. Que o Espírito Santo desça sobre você agora mesmo, queime todo o medo, todo apego, todo orgulho que te impede de viver em plenitude. Que Ele te encha de paz, te encha de alegria, te encha de liberdade. Que Ele te faça entender no fundo do coração que você nunca vai ficar sem nada quando tem Deus. Que o Espírito Santo renove as suas forças, cure as suas feridas e te dê coragem para viver como aquela viúva viveu. E que Nossa Senhora, Mãe querida, Mãe amorosa, interceda por você diante do trono de Deus. Que ela, que também deu tudo, que ofereceu o próprio Filho pela nossa salvação, te ensine a viver essa entrega total. Que ela segure a sua mão nos momentos difíceis e te mostre que vale a pena confiar. Que Maria passe na sua frente e prepare o caminho para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, antes de você ir, eu preciso te pedir uma coisa. Se essa palavra tocou o teu coração, se esse evangelho fez sentido para você, deixa aqui embaixo uma curtida, clica nesse joinha para mim. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem uma palavra nova, um ensinamento novo e eu não quero que você perca nada. A sua participação é muito importante, sabe por quê? Porque quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, você está ajudando essa mensagem a chegar em mais pessoas que também precisam ouvir. Você está sendo instrumento de Deus para levar essa palavra adiante. Ah, e lembra que lá no começo eu disse que tinha um desafio para você? Então, chegou a hora de revelar. O desafio é o seguinte, eu quero que você vá ali nos comentários agora e escreva 3 palavras. Só 3 palavras. As palavras são: confio em Deus. Isso mesmo, confio em Deus. Escreve aí nos comentários, confio em Deus. E eu vou passar lá e deixar um coraçãozinho no seu comentário. É um compromisso que você está fazendo com Deus hoje. Você está dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Então vai lá e escreve: confio em Deus. E olha, se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, isso diz muito sobre você. Isso mostra que você é alguém comprometido com a fé, alguém que quer de verdade crescer espiritualmente,
Alguém que não está só passeando pela fé, mas está levando a sério. E é justamente para você que eu quero fazer um convite muito especial. Aqui no canal nós temos uma comunidade de membros, um grupo fechado só para quem quer realmente se aprofundar, para quem quer aprender de verdade. E nós já começamos os nossos cursos. A gente tem o curso bíblico completo, de Gênesis a Apocalipse, ensinando a Bíblia todinha do começo ao fim. Tem também o curso do Catecismo da Igreja Católica, para você entender a fé católica de verdade, com fundamento, com base. São cursos que vão transformar a sua vida espiritual, eu te garanto. E olha só, eu tenho uma notícia muito importante para te dar. Todos os membros do canal que estiverem ativos aqui no mês de novembro vão ganhar acesso a um novo curso que a gente está preparando com muito carinho. É o curso de Mariologia. Isso mesmo. A gente recebeu tantos pedidos, tanta gente querendo aprender mais sobre Nossa Senhora que a gente resolveu fazer esse curso. E ele vai ser lançado no dia 27 de novembro, no dia de Nossa Senhora das Graças. Mas atenção, só vão ter acesso a esse curso os membros que já estiverem ativos e quem se tornar membro antes do dia 27. Depois dessa data, esse curso não vai estar mais disponível para quem não for membro. Então essa é uma oportunidade única, meu irmão, minha irmã. Se você quer realmente se aprofundar na fé, se você quer conhecer mais sobre a Mãe de Deus, esta é a sua chance. E eu preciso te dizer, tem gente dentro dessa comunidade que está vivendo uma transformação incrível. Todo dia eu recebo mensagens, testemunhos emocionantes de pessoas que estão crescendo na fé, que estão entendendo a palavra de Deus de um jeito novo, que estão vendo a vida mudar. É uma bênção sem igual fazer parte dessa família. Então, se você quer fazer parte, é muito simples. Olha ali embaixo do vídeo, você vai ver um botão escrito Seja Membro. É só clicar nesse botão, escolher o plano que cabe no seu bolso e pronto, você já faz parte da nossa comunidade. E aí você tem acesso a todos os cursos, a todo o conteúdo exclusivo e vai poder participar desse grupo fechado de pessoas que, como você, querem levar a fé a sério. Não deixe essa oportunidade passar, viu? Porque isso não é só sobre assistir vídeos. É sobre transformar a sua vida espiritual de verdade. É sobre você crescer, amadurecer na fé, entender a palavra de Deus, viver o Evangelho com profundidade. E eu quero te acompanhar nessa caminhada. Então fica aqui o meu convite. Eu te espero lá dentro da comunidade e até lá eu te mando um abraço fraterno, bem apertado, daqueles que a gente dá em quem a gente gosta de verdade. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e faça brilhar sobre você o seu rosto. Até o próximo vídeo. E lembra, escreve lá nos comentários. Confio em Deus, fique na paz de Cristo.